Pai do Senhor, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui no nosso ponto de encontro, já no finalzinho do dia, mas disposto a orar ao Senhor, a buscar a presença do Senhor. E dessa feita, para introduzir a nossa oração, leamos a palavra do Senhor que está escrito no livro de segundo Crônicas, no capítulo de número 5 e o versículo de número 14. Que diz assim: de tal modo que os sacerdotes não conseguiram ficar em pé para ministrar em razão da nuvem, pois a glória do Senhor encheu a casa. Também vemos em segundo livro de Reis, no capítulo de número 8, versículo de número 10, que diz: e sucedeu quando os sacerdotes haviam saído do lugar santo, que a nuvem encheu a casa do Senhor, de tal modo que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor havia enchido a casa. Meus amados irmãos, se nós lermos o contexto dessa mensagem, não foi por acaso que a glória do Senhor se manifestou. Por trás de tudo isso havia uma dedicação, uma preparação, uma busca constante da presença do Senhor. Salomão, para ver o Senhor aparecer, a glória do Senhor aparecer, algo antes teve que ocorrer. Eu estava lembrando, meditando no hino que fala assim: apareça, vem me incendiar. Né? Então, que tu não me cresça, enche esse lugar, vem me incendiar. Então, não é por acaso que o Senhor aparece, que o Senhor ele se manifesta. Sempre antes da aparição de Deus havia ali uma sequência de atitudes que exaltavam o nome santo do Senhor. Hoje em dia nós vemos um tempo em que muitas pessoas eles até desejam que a glória de Deus se manifesta, mas eu entendi que nós devemos devemos pautar a nossa vida numa sequência de busca constante. Mas que essa busca e que essa manifestação, ou que essa revolução que Deus possa trazer, que isso não seja como algo passageiro. Nós vemos que os filhos de Israel, eles buscaram o Senhor. Me faz lembrar agora de um texto sagrado, enquanto estou aqui meditando convosco, estou lembrando do que aconteceu na época do profeta Oséias. Ainda ele era o profeta Oséias, ele era contemporâneo do profeta Isaías. Ele desejava que o povo buscasse ao Senhor, e ele foi feito também como espetáculo para Israel, como referência para Israel. Eu trouxe outro dia uma meditação, um devocional, eu trouxe outro dia, falando sobre a questão. Mas é sobre outro prisma que eu quero falar aqui a respeito do profeta Oséias, que ele fala com Israel aqui no capítulo de número 6, o versículo número 4. Ó Efraim, que farei? Ó Judá, que farei? Porque vossa benignidade é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, e matei pelas palavras da minha boca, e os teus juízos são como a luz que sai. Então vemos que era como chuva passageira, não era como chuva temporã. A conversão deles, de Israel, era a conversão, sabe, que logo passava, né? Então nós vemos muitas vezes a atitude de muitos de nós é como simplesmente como pensando que enganam o Senhor. Uma conversão superficial, sabe? Uma atitude como se simplesmente por causa de uma ação, por causa de um sacrifício, por causa de algo rapidamente, vai resolver o problema. Mas o Senhor, Ele quer que nós se voltamos para Ele com um coração verdadeiro. Né? O que diz a palavra do Senhor: chegar a Ele com um coração verdadeiro, tendo os corações purificados da má consciência, o corpo lavado com água limpa. É dessa forma que nós devemos se achegar a Deus. E aqui foi dessa forma em que
Salomão ele adentra na presença do Senhor, ele consagra a Deus aquele templo, ele faz sacrifícios, e sacrifícios é de uma forma consecutiva, de uma forma constante, de uma forma abundante, não simplesmente sacrifício de animais, mas toda aquela preparação. Ele desejou de forma ardentemente, de uma forma trabalhosa, de uma forma empreendedora, desejando de uma forma contínua. E existia um investimento para que aquilo pudesse ocorrer. E aqui nós vemos que os sacerdotes, eles conseguem alcançar o ápice, eles conseguem alcançar o ponto culminante, o ponto focal, o ponto mais alto que alguém consegue alcançar, a manifestação da glória de Deus. E nós vemos que em algum tempo posterior, Deus ele corrige a Israel pela sua superficialidade, a sua vida muito superficial, por simplesmente cumprir o que estava ali escrito, sem realmente desejar a manifestação de Deus. Que nós possamos clamar para que o Senhor venha aparecer, para que o Senhor venha se manifestar, que o Senhor venha visitar a nossa geração, que o Senhor venha visitar a nossa família. Que nós não possamos simplesmente fazer algo para impressionar, mas que possamos fazer algo que realmente possa atrair a Deus para o ambiente. Será que nós conseguimos atrair a Deus para nossos cultos? Nós conseguimos atrair a Deus para nossas famílias, para nossa parentela, para nossa vizinhança? Nós conseguimos, fazer com que as pessoas sintam Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu louvo a Deus e eu lembro daquele louvor que diz: ó Senhor, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo como foram os primeiros cristãos. Eu lembro que no ano de 98 nós vivemos uma manifestação gloriosa da presença de Deus em Itaueira, Piauí, sob a gestão do pastor Francisco de Souza Santos. E agora ele está retornando para lá, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Houve a manifestação da glória de Deus. Mas eu lembro que eu estive visitando antes, porque estava construindo uma casa lá, mas meu pai. E a gente participou de uns trabalhos que estava tendo, de uns cultos, em que se manifestava muito pessoas, via muitas pessoas, algumas pessoas, teve um certo jovem lá que, era endemoniado, o demônio pegava ele e aquele demônio parece que era semelhante àquele demônio do Gadareno, que não saía, aquele demônio entrava e voltava, saía e voltava, saía e voltava. E aí a igreja entrava em propósito de oração de forma consecutivas. E foi muita luta, muita batalha, muito processo de oração. Certamente preparando o povo para que vivesse o grande mover de Deus. Certamente muitas pessoas nem imaginavam porque Deus se manifestou. E aí muitas pessoas eles participam, mas não sabem o que ocorreu antes daquilo. E aí nós vemos, acontece outros episódios em que a igreja teve que buscar poder de Deus para a manifestação, para que o Senhor viesse encher a igreja para repreender aquele mal. Então assim, existe uma busca constante. A igreja ela começou a fazer busca constante na presença do Senhor. Muitas vezes a igreja começava a orar das 5 horas da manhã às 6 horas da manhã. E também tinha um outro período de oração das 9 horas, que tinha um outro período de oração. E assim, os jovens também, posteriormente, começaram a fazer outros períodos de oração. Então, Deus começou a aparecer e a batizar muitas pessoas com o Espírito Santo. Deus começou... o que o Senhor começou a fazer, aquilo foi perdurando, porque havia uma busca constante, porque outras pessoas começaram a querer ser também batizadas com o Espírito Santo. E querer que a glória de Deus se manifestasse. Mas não se manifesta simplesmente um dia. A pessoa fala assim, mistério é apenas um dia, não, mas que aquilo algo constante. Muitas pessoas eram renovadas e sacudidas pelo poder do Espírito Santo.
E depois nós começamos a sair, a encher, aleluia, caminhão e sair para os lugarejos e começar a pregar a palavra de Deus. Levar a palavra de Deus para outras pessoas que precisavam também. Nós começamos também a fazer culto de forma espontânea, nós começamos a pregar de forma voluntária na praça. Depois o líder dos jovens teve a iniciativa depois para que o pastor Oliveira Santana, para pedir para o pastor para que aprovasse um trabalho de forma oficial ali naquele trabalho. Aleluia, e aí começou um trabalho oficial. Aleluia, e outras pessoas foram se agregando, outras pessoas foram se aproximando. O jovem saía, às vezes, de casa em casa para evangelizar, com coração ardente, para que outras pessoas se chegassem ao Senhor. Certamente, muitas vezes imaginávamos, sentir ali, sabe, a dificuldade de trazer alguém para Jesus. Mas muitas vezes, quando alguém chegava na igreja, essa pessoa não conseguia sair sem aceitar a Jesus, porque a manifestação de Deus era tamanha. Eu lembro do ciclo de oração que era dirigida pela esposa do pastor, a irmã Gracinha. Aleluia! Era um dos trabalhos que era mais lotado, onde a pessoa ficava sentado em cima do muro, outras pessoas ficavam na janela, pela porta, era super lotado, não dava para caber as pessoas dentro da igreja. Aleluia, mas era de forma consecutivas. Estávamos buscando a presença de Deus. Então eu quero dizer que nós não devemos querer que o Senhor apareça de qualquer forma. Apareça. Que teu nome cresça. Vem me incendiar. Enche esse lugar. Que nós possamos buscar a presença de Deus de uma forma, aleluia, constante. Foi o que o apóstolo Paulo falou depois dele falar sobre a nossa transformação, sobre a nossa transformação do nosso corpo físico em glória, sobre a nossa transformação para encontrar com o Senhor. Ele fala: irmãos, sejam firmes, constantes e sempre abundante na obra do Senhor, que o vosso trabalho não será em vão, mas precisa ser firme, precisa ser constante, precisa ser abundante, meus irmãos. Quantas pessoas buscam felicidade, vivem para isso, para buscar a felicidade. Mas nós entendemos que é buscando a presença de Deus, sendo repleto de Deus, que nós possamos ser felizes. Não é uma noite de prazer, não é uma discoteca, não é um evento que você vai fazer, que você vai realizar. Eu lembro que outra vez o pastor nos chamou para participar de um culto no Canto do Buriti, sair de Taueira para o Canto do Buriti. E nós não estávamos muito animados, por exemplo, eu não estava animado para ir. Mas o pastor disse assim: nós não vamos lá para buscar avivamento, nós vamos lá para levar o avivamento. Então eu me animei para ir, para que pudesse participar daquele evento que a gente ia fazer. Nós ia lá para levar avivamento. Louvado seja Deus. Aleluia. Quantas pessoas hoje vêm no templo para buscar um avivamento de Deus? Está errado? Não, mas nós devemos também procurar incendiar onde nós estamos, para que quando nós chegarmos lá, nós possamos ter alguma coisa para oferecer a Deus. Louvado seja Deus. Os filhos de Israel, eles ficaram tristes porque não viram a glória de Deus se manifestar ao retorno do cativeiro. Não viu a glória do segundo templo, era inferior. Mas Deus levanta o profeta Ageu para dizer: a glória da última casa será maior do que a primeira. Eu farei tremer o céu, farei tremer a terra, e eu encherei esta casa de glória. Glória a Deus, que esse seja a semente que possa estar em nosso coração. Esse seja o desejo, que outros desejos seja banido, seja neutralizado, que isso venha consumir a nossa vida para a última hora da igreja na face da terra. Que possamos viver o abraçar de Deus, a manifestação de Deus. Essa seja a maior sede. Não adianta simplesmente ficar chorando leite derramado ou passado, mas que possamos tomar uma atitude constante diante de Deus e viver aquilo que Ele tem para nossas vidas. Aleluia, cada um em seu território, aonde você está. Aleluia, faça como aquele homem, se não me engano, Eliasar. Aleluia, que ele
toma um campo de lentilha e ele estraçalha com os adversários. Diz assim: esse campo eles não vão tomar, eles não vão invadir. Esse campo é meu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Onde você está? Que em campo você está atuando? Aleluia. Faça com que, aleluia, ninguém impeça de tomar esse território que Deus colocou sobre a tua responsabilidade. Que você vai pedir a glória de Deus, que a glória de Deus incendeie esse lugar. Aleluia. Se for numa casa, você vai dizer: essa casa é tua casa. Aleluia. Nós consagramos ela para ti, Senhor. Vem incendiar. Enche esse lugar. Aleluia. Aleluia. Que essa sede de Deus seja maior do que tudo. Seja maior do que você ter muitas posses. Ou seja maior do que qualquer objetivo que você possa alcançar. Mas que você possa ter a presença de Deus. Não possamos ser como as pessoas que José batia nas portas para deixar entrar, porque, aleluia, precisava nascer o Salvador e as pessoas rejeitavam, desconheciam, não sabiam. Ora, meus amados irmãos, alguém pode achar isso normal e dizer: não, mas estava tudo cheio, por isso que não dava. Meus irmãos, era questão de emergência. A pessoa precisava dar luz à criança. Louvado seja Deus. Existe uma questão que é questão de emergência. Nós devemos se incendiar com a glória de Deus, porque breve Cristo voltará. Nós precisamos estar preparados para esse evento glorioso. Ali nós estamos vivendo um tempo parecido, parece com aquelas virgens que estavam adormecidas. Aleluia, mas que nós possamos ouvir o grito do noivo e possamos se despertar para se encher do poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu tenho tentado influenciar. Eu tenho tentado falar. Aleluia. E dizer: meus irmãos, em todo tempo em que houve um bradar de Deus, algo tremendo, algo espetacular, foram de homens que se colocaram na brecha para ver a manifestação de Deus. Assim como Moisés. Aleluia, glória a Jesus. Ele não se conformou e simplesmente com a sarça ardente no passado, aleluia, com o rio Jordão aberto lá no passado, com a água da rocha. Não, ele falou: Senhor, eu quero ver a tua glória. Aleluia. Os homens de Deus, aleluia, que fizeram obra extraordinária, eram homens que eram sequiosos pela manifestação de Deus. Nós precisamos ser, nessa última hora da igreja na face da terra, eu acredito que algumas pessoas já entenderam, aleluia, glória a Jesus, que somente palavras não conseguem curar, aleluia, os doentes, multidões que se foram nesses dias, puderam entender que nós devemos atrair a Deus para o ambiente. Louvado seja Deus. Existem algumas coisas que estão em nossas mãos, meus irmãos, para fazer. Imagina se o médico não operasse a pessoa que está ali, aleluia, com um câncer, que ainda que está em tempo para ser curado, aleluia, aquele dente que está apodrecido, que não é feito um tratamento, como que não seria? Então, imagina aí. Então, não queiram deixar por acaso, porque certamente Deus conta conosco para alguma operação, aleluia, para operar de acordo com aquilo que Ele colocou em suas mãos. Deus me mostrou outro dia, na mão do irmão, uma tesoura, aleluia. Eu costumo dizer: uma tesoura nas minhas mãos não vai ter tanto efeito, mas na mão do alfaiate isso vai ter muito efeito, vai ser muito de grande importância. Então, cada um, na sua responsabilidade, na sua atuação, faça, aleluia, com intensidade sobre o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Glória a Jesus. Será que nós possamos atrair a Deus para o ambiente? Vamos clamar a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que o primeiro a ser incendiado seja a minha casa, o meu lar, com a glória de Deus, com a presença de Deus. Não fogo que destrói, mas aquele mesmo fogo que estava sobre a sarça ardente, a mesma brasa que o anjo tirou do altar com matenaz, o mesmo fogo que desce ali, aleluia, línguas como línguas de fogo que desce, aleluia, e nós podemos falar diretamente como fogo, aleluia, glória a Jesus, porque João Batista dizia: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós podemos usar
essa metáfora para falar, essa figura de linguagem para dizer porque você é inteligente. Você vai entender do que estamos falando. Você não vai torcer as nossas palavras. Aleluia, glória a Jesus. E que possamos ser aceitos por Deus nesse momento. Assim como aconteceu lá no passado, no templo de Salomão. Que os sacerdotes conseguiram o ápice do seu ministério. Porque foi a glória de Deus se manifestando. Certamente muito tempo não tinha acontecido aquele episódio. A glória mesmo desde os tempos passados não tinha se manifestado como naquele ambiente. Nós não vemos eventos semelhantes acontecer, a não ser no tempo de Moisés. Nós não conseguimos ver algo parecido. Aleluia. Da glória de Deus impactar assim de uma forma tão espetacular. E aconteceu ali no templo do rei Salomão. Aleluia, glória a Jesus. E depois acontece novamente algo surpreendente somente depois que, com os cumprimentos da profecia de Cristo, com o derramado do Espírito Santo. Glória a Jesus. E falando de forma física, Cristo, o próprio Cristo entra, o Deus encarnado, ele entra no templo. Louvado seja Deus. Que nós possamos recepcionar o Senhor. Nesse dia onde se comemora o dia 25 de dezembro, que muitas pessoas têm essa infelicidade de associar as práticas pagãs. É a árvore de Natal, é o Noel, né? Tem até cristão que coloca uma touca de Noel, misericórdia. Meu Deus, que nós possamos realmente trazer o verdadeiro sentido, que nós não possamos se misturar com o paganismo. Diz a palavra do Senhor que um pouco de fermento leva a toda a massa. Que Deus nos guarde, que nós possamos cortar o mal pela raiz e que possamos realmente querer o que realmente significa para nossas vidas. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Todo-Poderoso, e que possamos entender e querer a vontade de Deus, e que jamais possamos ferir o coração de Deus, que possamos ser sábios, que nós possamos separar o santo do profano, e que o Senhor fala assim: eu vos receberei, aleluia, que o Senhor venha se manifestar, aleluia. E de repente você fala assim: não tem nada a ver, mas será que muitas coisas que ocorrem em nosso meio não é porque certamente nós não estamos realmente se purificando da maneira que irá se limpar do velho fermento? Aleluia, para que o Senhor venha aparecer sobre as nossas vidas, que Deus nos guarde, que Deus nos cobre com seu sangue, e que possamos cumprir plenamente a vontade de Deus, e que possamos ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus, e que o Senhor venha aparecer, e que possamos fazer conforme a sua palavra, assim como o profeta o profeta Elias fez, colocou conforme a palavra de Deus, nem a mais nem a menos. Ele edificou o altar, colocando as 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel, coloca aleluia, ali o sacrifício, e o Senhor manda fogo do céu, e o Senhor manifesta a sua glória, aleluia. Naquele momento, algo também não mais acontecido, aleluia, naquela época, não acontecido somente algo semelhante lá no passado, e acontece algo novamente, e agora eu me lembro daquilo que ocorreu, e depois eles ficaram, e nada se manifestava, mas o Senhor, ele cumpriu ali em Jerusalém. Que possamos dar prosseguimento, que possamos dar impulso a esse trabalho que começou lá atrás. Nós devemos continuar, jamais deixar o fogo apagar. Porque na época do povo de Samaria, eles deixaram o fogo apagar. Aleluia, glória a Jesus. Em Jerusalém o fogo foi aceso, aleluia, e foi reaceso, aleluia, de uma forma mais retumbante que nós conhecemos, aleluia, a partir, aleluia, de 1900, aleluia, acendeu novamente, e esse fogo pegou na nação brasileira e está aceso até agora, e que algumas pessoas estão se apagando, que nós possamos voltar às nossas raízes, e que possamos viver de uma forma retumbante a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Papai bendito, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que tu visita essas famílias, visita essas vidas, visita a minha casa, visita com poder, visita com graça, visita com virtude, que possamos viver o melhor de Deus na última hora da igreja na face da terra. Visita as pessoas trazendo
cura, que as pessoas venham vomitar os seus cânceres, que o mal venha desaparecer, ou aquele homem que está desenganado, o teu servo, Senhor, ali na porta da igreja me pediu oração, Senhor da glória, escreveu o nome, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita com poder, traz a cura, Senhor, faz um milagre, meu Pai, para essa pessoa que está desenganada, nós precisamos, nós continuamos, tem muitas pessoas que acham, Senhor, que não precisa mais, porque tem os médicos, meu Deus, mas os médicos continuam ainda limitados em muitas coisas, meu Pai. E nós precisamos que tu apareça na vida dessa pessoa. Que tu não me cresça, que tu apareça com milagre, com a cura divina. Visita, meu Pai, o pai da Vilma, Senhor da glória, que possa ser sugado, tirado, meu Pai, aquela água daquele pulmão. E o teu nome seja glorificado, que tu venha aparecer na vida desse homem, meu Pai, com a cura e com o milagre. Apareça na vida dos meus alunos, apareça na vida de nossa igreja, apareça na vida, meu Pai, das pessoas que estão sendo visitadas, meu Pai, nos cultos, meu Pai, que estão sendo realizados. Que tu venha aparecer com poder, com graça e com virtude, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, graças a Deus, receba a bênção, receba o perdão, receba a libertação, e receba a salvação, o poder de Deus, a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, 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 e graças a Deus, amém.